Então, hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre o profeta que passou a ser chamado pelos autores de Deutero Isaías, né? E que corresponde aos capítulos 40 a 55 do livro, nosso atual livro de Isaías, tá? Então, agora vamos saber por que que ele se chama Deutero Isaías, né? E que tanto Isaías é esse, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que notar é quando a Bíblia era entendida assim, só como palavra de Deus, palavra inspirada, né? Então, não se tinha esse tipo de problema, né? Com essa, se foi, quando foi, que escreveu, não se perguntava isso. Então, estava lá o nome profeta Isaías, e todo mundo achava que o livro inteiro era daquele profeta. E como se tinha uma compreensão de profeta como um adivinho, alguém que previa o futuro, então não tinha problema o Isaías falar sobre acontecimentos que seriam próprios de séculos e séculos à frente dele. Mas, com os estudos e tratando a Bíblia como um texto, né, a Bíblia é uma escritura também, ela é uma literatura, né, o Tolentino, naquele livro Leitura Infinita, né, ele conta um caso lá, e ele diz que durante tanto tempo, a Bíblia foi tida como as sagradas escrituras, mas as pessoas esqueciam da palavra escrituras, e só lembrava que era sagrada, né? Então, a Bíblia era a palavra de Deus, que Deus revelou a pessoas que, em algum transe, escreveram esses textos, né? Mas, quando começou essa abertura para os estudos bíblicos, né, o que se vê é que, antes de qualquer coisa, a Bíblia é um texto, né? Os textos bíblicos não foram escritos com objetivos de serem livros da Bíblia, né? Não se pensava que esses textos seriam colecionados em um único livro, né, que seriam tidos como literatura sagrada. O que os profetas queriam, né, e qualquer escritor da Bíblia, era falar para as pessoas de seu tempo, né, animar as pessoas de seu tempo a permanecerem fiéis, não é? E talvez de um tempo posterior, e também a forma de escrita foi para também que esse texto pudesse ser lido pelo maior número de pessoas, né? Só é possível realmente escrituras em Israel quando o povo de Israel está disperso, né? Então, vai para a Babilônia, de início eles ficam juntos, em uma espécie de colônia, né? E depois eles são espalhados, vão ficando cada vez mais espalhados pelo Império Romano, né? E aí, para atingir o maior número de pessoas, né, então, eles acabam escrevendo e essa literatura é divulgada. Então, se vê o seguinte, que o texto bíblico acaba, como qualquer outro texto, tendo vários sentidos, e que, ao longo das épocas, diversos grupos de pessoas podem compreender e interpretar esse texto de forma diferente. Então, por exemplo, os judeus vão interpretar esse livro do Deutero Isaías de uma forma e os cristãos vão interpretar de outra, né? E entre os diversos tipos de cristãos, ainda vão ter outras interpretações, né? Então, na realidade, o atual livro de Isaías não pertence a um único autor, né? Então, ele tem uma forma de escrita de pelo menos em 3 momentos da história.
né? Então, vamos ver como foi que foram estudando sobre isso, quem primeiro falou, etc. Então, o texto de Isaías 40 a 55 é o que chamamos de Deutero Isaías, né? E ele chamou, né, os estudiosos o chamaram de Deutero Isaías, porque Deutero quer dizer um segundo. Então, é um grupo de discípulos do profeta Isaías, que agora não está mais no século nono, né, em oitavo, no século oitavo, melhor dizendo, que é a época de Isaías, mas está lá no exílio, né? Está no século sexto, dois séculos depois, 200 anos depois, que esse grupo de discípulos de Isaías vai escrever esse livro. Então, ele se baseia naquilo que o Isaías do século oitavo falou, mas ele vai aprofundar aquilo e falar para um novo tempo, que é o tempo já do finalzinho do exílio. Então, nós tivemos aí com o início do exílio, né, o exílio durou, o exílio mesmo obrigatório, né, que a Babilônia obrigou os judeus a estarem exilados, durou 70 anos. E nesse tempo nós tivemos, no início, o Ezequiel, né, que, que vai ajudar os exilados nos seus primeiros momentos lá na Babilônia, vai também ajudá-los a, a não perder a fé quando o templo é destruído. Alguns anos depois que eles estão no exílio, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída, e então precisou do Ezequiel, né, esse profeta que era sacerdote também, né, que foi exilado com a primeira turma, ajudá-los a permanecer firme no exílio. E agora nós estamos já no final do exílio. O final do exílio é quando Ciro, né, o rei da Pérsia, começa a formar o império e vai acabar conquistando todo o império da Babilônia. Então, vamos lá. O texto de Deutero-Isaías, não é? É de 40, do capítulo 40 ao capítulo 55 do nosso atual livro de Isaías, e se divide em duas partes. Não é? A primeira parte vai do capítulo 40 ao capítulo 48. E parece assim que o capítulo 40 quer falar um pouco do qual é o propósito desse grupo de profetas, discípulos do antigo profeta Isaías. Qual é o propósito dele? Que é consolar o povo, né? E esse consolo é dizer que se eles estão no exílio para serem castigados pelo mal que fizeram, agora o castigo terminou, não é? Certo? Então, porque Deus perdoou o seu povo. Então, são profecias de consolação. E no capítulo 41, né, ele vai dizer que Deus começa a chamar, veja, ele está naquela mesma perspectiva de que o surgimento de cada império vem pela mão de Deus. Então, o Império Babilônico foi suscitado por Deus, primeiro o Império da Assíria, foi suscitado por Deus para castigar o reino do norte por sua idolatria. Depois veio a Babilônia, que teve como propósito, primeiro, castigar a Síria, porque tinha sido cruel demais com o povo do norte, e castigar também o povo de Judá por sua idolatria. E aí eles foram exilados. E agora,
né, no capítulo 41, esse profeta Deutero Isaías vai dizer que Deus está suscitando Ciro, o rei da Pérsia, para castigar a Babilônia por tudo que a Babilônia fez, né? Então, o Ciro vem aí para libertá-los, para que eles possam voltar para casa, né? Então, é esse o consolo, né? O consolo do que ele tem para dizer para os judeus, né, que estão exilados, já espalhados por várias regiões da Babilônia. E aí vem o cântico do servo, né, que depois a gente fala sobre isso, e no capítulo 49, né, começa, né, a parte do segundo cântico dos servos, mas agora ela já vai falar de uma libertação, a assegurar que realmente a libertação está chegando aí com Ciro, né, que é ungido de Deus, né, apesar de ser um pagão, não sabe nem que existe o Deus de Israel, mas Ciro vem aí, né, e vai, com certeza, libertar Israel, né, e Israel, no sentido dos judeus que estão exilados, vai libertar esses exilados, e esses exilados poderão voltar para sua pátria, terra prometida. Então, quando começou a exegese bíblica, os estudos bíblicos, os estudiosos viram que esse texto, que vai do capítulo 40 a 55, não tem muita coisa a ver com o capítulo que vai 1 a 39. Então, é muito a perspectiva, o estilo, o vocabulário, os acontecimentos são totalmente diferentes e não poderia ser daquele mesmo profeta do século 8 antes de Cristo, né? Então, começou esse questionamento. De início, eles não tinham essa noção ainda de três, né, de três grupos de profetas, mas pelo menos eles diziam que a partir do capítulo 40 não era do mesmo autor dos primeiros 39 capítulos. E quando foi em 1780, veja como a exegese das igrejas da Reforma, né, que foram realmente que fundaram a exegese bíblica, né, em 1780, o tempo que faz, né, esse Cope, né, esse exegeta alemão Cope, que foi os maiores estudiosos da Bíblia, foram os alemães, né, luteranos principalmente, ele já deu origem a essa perspectiva, não é? Que na época era uma teoria que alguns se rebelaram e outros não, deu essa teoria de que esses capítulos, a partir do capítulo 40 do profeta Isaías, não seria do mesmo autor. Tá? Enquanto isso, obviamente, a Igreja Católica estava fechada ao estudo bíblico que saía ao século XVIII. Né? A Igreja só foi aceitar essas teorias a partir do movimento bíblico um pouco antes do Concílio Vaticano II, que os estudiosos católicos começaram a aderir, mas eles eram proibidos de escrever sobre isso, de divulgar essas coisas, e somente a partir do Concílio Vaticano II, no século XX, na segunda metade do século XX, que essas teorias todas do estudo bíblico começaram a ser aceitas, né, e oficialmente tratadas e dadas como coisa certa. Né? Então, veja assim, o quanto que a gente ficou atrasado. Né? Então, aí nós ficamos praticamente, já que o concílio terminou em 1965,
somente mais ou menos na década de 70 e 80, né, 1970, 1980, é que realmente o estudo bíblico floresceu muito. Então, nós temos aí 200 anos de atraso a respeito de Isaías, por exemplo. Tá? Então, 200 anos certinho, né? De atraso. Então, a gente ainda está engatinhando no estudo bíblico. Então, quais foram qual foi a conclusão, né, do estudo, tanto do texto hebraico, no seu vocabulário, no seu estilo, naquilo que o texto deixava transparecer do contexto, né? Então, primeira coisa é isso, não se pode aceitar que o Isaías, do século VIII, né, que viveu em 765 a.C., poderia predizer o aparecimento e as façanhas de um príncipe chamado Ciro, um príncipe persa, que levaria os judeus do exílio 160 anos depois, né, do profeta. A primeira coisa é essa. Então, essa descrição que ele faz de Ciro e do que Ciro anda fazendo, não é de quem já recebeu notícias do que Ciro está fazendo. Não é? Então, eles veem Ciro ir crescendo passo a passo, lutando e expandindo o território, e é óbvio que eles concluem que Ciro vai atacar o Império Babilônio, não é? Já começou, inclusive, né? Então, eles já vão descrever, né, vários acontecimentos a respeito do que pode acontecer com a Babilônia, né, como no capítulo 47, e outras coisas mais baseadas no que Ciro já fez. Certo? Então, é uma profecia pós-evento, né, depois que os acontecimentos já tiveram início. A segunda coisa é que alega-se que o profeta considera o tempo do exílio com o seu ponto de vista, né? O que ele realmente o exílio significa para ele, ele é uma pessoa exilada, né? E fala dele no tempo presente, né? Então, quando ele se refere ao tempo do exílio na Babilônia, ele está envolvido nisso, né? Ele está no exílio, e fala tudo no tempo presente. Então, não é um profeta do século VIII falando sobre o futuro. Né? E também que há uma grande diferença de estilo, de linguagem, entre os capítulos 40 e 55 e os capítulos precedentes, o que mostra uma autoria diferente. Então, a conclusão primeira que se teve é que haveria pelo menos 2 Isaías. Tá? Essa aí é a primeira conclusão a respeito disso. Depois vai chegar à conclusão que, na realidade, o livro atual de Isaías que nós temos foi escrito em 3 épocas. Né? Eu estou o tempo todo falando de 40, os capítulos 40 a 55, mas quando essas teorias surgiram, elas não falavam do capítulo 55, elas diziam apenas que a partir do capítulo 40, né, se via que era outro autor. Depois veio uma segunda, né, um segundo momento de estudos, esses aí são os estudos iniciais, né, do século XVIII, sem os recursos que nós temos agora, né, e depois esses estudos se aprofundaram e se descobriram que de capítulo de 1 a 39 é do tempo do Isaías do século VIII, que nós já estudamos, e o capítulo 40 a 55 é de um grupo de discípulos que estava no final do exílio, bem próximo ao final do exílio, e os capítulos 56 até o final é de um outro momento onde o exílio já terminou, né? Tá? Então, de início foi isso. Então, esses autores,
grupo de autores, discípulos de Isaías, que estavam lá no século VI, né, no finalzinho do exílio, escreveu esses capítulos que hoje são no nosso livro de Isaías, de 40 a 55. Então, o que será que aconteceu para que todos esses pedaços estivessem reunidos? Quer dizer, existia um livro do Isaías do século VIII. Como é que esses capítulos que vieram na época do exílio ficaram grudados com esse que é do século VIII? Né? Porque os livros eram escritos separados. Né? Então, o autor desses capítulos, ou os autores, não colocaram nome, como era de praxe, né? Mas eles foram simplesmente agregados como que é isso, né? O que é que nós sabemos disso? Bom, a tradução do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, né? Ela surgiu, né, por volta do ano 250 antes de Cristo, né? Século III antes de Cristo. E nessa época, que nós sabemos que nessa época, né, então, o Deutero-Isaías foi escrito no século VI, né, final do século VI antes de Cristo. Né? Mas, no século III antes de Cristo, ele já estava agregado. Né? Nós não sabemos em que época esse livro foi unido ao precedente. Né? Mas quando se fez a Septuaginta, né, se fez a tradução do hebraico para o grego, já colocaram esses textos todos juntos. Né? Então, sinal de que antes do século III, esse livro já devia estar completo, esse atual Isaías. Aí você pergunta, mas por que a gente olha na tradução grega e por que a gente não vê isso em hebraico? É porque o manuscrito, não é, do Antigo Testamento, o manuscrito mais antigo que existe, né, é o material, a cópia do Antigo Testamento hebraico mais antiga que existe, ela é do século X depois de Cristo. Tá? Então, quer dizer, eu não posso simplesmente olhar para um material, não é, que foi escrito no século X, que é uma cópia, né, do Antigo Testamento em hebraico, que é do século X, para saber essas coisas, né, porque é século X depois de Cristo. Né? Então, eu teria que olhar em um texto, em um manuscrito que fosse mais antigo, de preferência antes de Cristo. Então, mas não tem nenhuma cópia do texto hebraico antes de Cristo, que esses livros já estejam juntos. Tá? Então, pelo menos se olha no século III depois de Cristo, eles já estão juntos. 3 antes de Cristo, aliás, século III antes de Cristo, eles já estão juntos. Aí nós temos as descobertas de Qumran, nós temos todos os livros do Antigo Testamento que foram descobertos em 1947, e esses textos são do século I, né? Do século I. Então, são contemporâneos de Jesus. Então, a gente poderia olhar aí, né? Porque é do século I, só que aí os livros ainda são separados. Né?
Os livros estão todos separados. Ou seja, quando a Bíblia é traduzida para o grego, eles colocam em forma de caderno, como estão as nossas Bíblias agora, né? Folha sobre folha. Então, isso aí já era uma prática. Mas os textos em hebraicos, pelo menos até o século I da era cristã, da era comum, ainda estão enrolados em formato de rolo, enrolados, né, e separados um dos outros. Então, também a descoberta dos manuscritos do Mar Morto não nos ajudaram nisso. Então, quem nos ajuda mesmo é a tradução grega. Então, na época que a tradução grega foi feita, esses livros, esse profeta Isaías já está junto. Ninguém sabe se antes já estão todos esses capítulos juntos, ou quando foi que começaram a juntar esses capítulos todos e fazer o livro do profeta Isaías ser um livro gigantesco, né, que é um dos maiores. Tá? Não sabemos, mas ali ele já está sendo falado que ele é o Isaías, filho de Amós, que é o Isaías esse Amós aqui não é o profeta, é outro, né? Então, Isaías, filho de Amós, que é o profeta do século oitavo. Então, quer dizer que em algum momento, né, entre o século VI antes de Cristo, em que o livro foi escrito, esse Deutero Isaías foi escrito, e o século terceiro antes de Cristo, entre esse século sexto antes de Cristo e século terceiro antes de Cristo, alguém juntou esses livros, né? E colocou tudo como sendo do profeta Isaías. Ninguém sabe quando isso foi feito, né? Bom, no tempo de Jesus, já poderia esse livro estar na sua forma atual, não é? Nem todo mundo aceita isso como uma prova, né? Porque fala que não se sabe, né? Muitos estudiosos dizem que não se sabe se Jesus realmente leu o profeta Isaías na sinagoga ou se ele leu em outro momento ou outro texto, e Lucas colocou, né, porque Lucas é o único que coloca essa leitura que Jesus fez na sinagoga, em Lucas 4. Talvez um galileu não tivesse permissão, né, um galileu que não foi, eles alegam isso, que um galileu que não foi discípulo de algum rabino, que não estudou a exegese rabínica, não iria ter permissão para fazer uma leitura na sinagoga. Mas, se a gente acolhe a postura de Lucas, de que Jesus fez a leitura de Isaías 61 na sinagoga, lá no século I, né? Então, esse livro já estaria na sua forma atual, porque é dito que trouxeram o livro do profeta Isaías, e quando diz o que ele leu é que está, em grande parte, no capítulo 61, né? Tá? Mas aí tem as controvérsias. Querem dizer alguma coisa? Fazer alguma pergunta, colocação? Diga. Propriamente lido lá na sinagoga seria tudo em hebraico, no caso, né? Sim, seria hebraico. Sim. Mas a sinagoga eles não liam em grego. Não, a leitura oficial da sinagoga ainda hoje é em hebraico e é de um texto em pergaminho, escrito à mão, né? Pelo menos a Torá tem que ser assim, um texto manuscrito em couro de animal, né? Que é o texto oficial da leitura. Agora, cada um pode ter o texto impresso, né? As pessoas vão com o texto impresso e acompanham a leitura com o texto impresso, né? Normalmente, mas a oficial, pelo menos da Torá, era em hebraico e em pergaminho, né?
Então, Jesus tem que ter lido em hebraico, né? Jesus era de fala aramaica, que é na Galileia, se falava ainda muito forte o aramaico. A língua oficial do Império Romano era o grego, e para qualquer entendimento social, comercial, tinha que ser em grego, né? Mas na leitura, era o texto oficial, era tudo hebraico, que era a língua que foi escrita, não podia ler uma tradução de forma nenhuma, ainda hoje não pode ler a tradução, né? Geralmente, na sinagoga, hoje em dia, se recebe um livretinho, que tem a leitura em hebraico, tem a pronúncia, está em 3 colunas, né? O texto em hebraico, numa coluna do meio a pronúncia escrita com as nossas letras latinas, né? Como pronuncia, e a terceira coluna, a tradução, tá? Para a pessoa ir acompanhando, porque nem todo mundo que vai à sinagoga sabe hebraico, né? Quase ninguém, por exemplo, aqui no Brasil, sabe hebraico. Eu vi alguns historiadores fazendo alguns comentários, falando que Jesus, como ele morou ali perto também do Egito, que ele sabia falar árabe. O que a senhora acha? Não saberia dizer. Sabe por quê que eu não saberia dizer? Não há nenhum registro, né? O que nós podemos dizer de Jesus, por que se pode dizer que Jesus falava aramaico? Porque tem algumas passagens que os evangelistas, embora estejam escrevendo em grego, eles deixam, né, uma palavra aramaica lá. Então, se eles deixam, é porque Jesus falou e eles acharam importante que Jesus colocar tal qual Jesus falou, né? Então, e traduzir. Então, eles colocam o aramaico como Talita cume, aí coloca, que traduzido é menina, levanta-te, né? Então, como o chamar, né, Deus de Abá, Éfata, né, abre-te. Então, tem vários, principalmente no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, tem muitos termos em aramaico, né, que os outros já não colocam, né? Lucas já não coloca, porque os leitores dele não tem nada disso, e ele evita, né? Mas não tem nenhuma expressão de Jesus em árabe, né? Então, não poderia dizer. Mas que tem, desde o início, são muitos cristãos de língua árabe, que, por exemplo, uma das primeiras traduções do Novo Testamento, que foi escrito em grego, foi para essa língua siríaca, né, muito próxima ao árabe, né? Então, desde o início, havia uma comunidade cristã importante de língua árabe. Mas o Egito, da época de Jesus, era um Egito helenizado, né? Então, nós estamos aqui vendo a chegada do Império Persa, que a partir do Deutero Isaías, o Império Persa vai dominar, né? E ele vai dominar por cerca de uns 200 anos, e aí vem os gregos, né? Os macedônios. Ciro vai perder, né? Ciro agora o Grande, vai dar início ao Império Persa, mas 200 anos após Ciro, vem o Alexandre Magno, né? O Alexandre Magno vai ter o maior império, né, antes do Império Romano, e vai impor a língua grega, né, no ano 333, né, antes de Cristo. Então, e a sede, uma das sedes do Império,
helenista é o Egito. Os Ptolomeus, a Cleópatra, toda essa gente aí não é egípcio no sentido, né, do Egito que está no Antigo Testamento, mas são egípcios helenizados, né? A Alexandria, onde tinha a maior biblioteca do mundo antigo, é uma cidade toda grega dentro do Egito, né? Então, vai ter a cultura grega muito difundida no Egito, na época de Jesus. O Egito é muito mais grego, né, do que oriental, certo? E já está sendo grego há mais de 300 anos, quando Jesus está fazendo seu ministério, o Egito já é grego há mais de 300 anos. Bom, então, o Deutero Isaías, né, profetizou na Babilônia, entre as primeiras vitórias de Ciro, que foi em 550, né, antes de Cristo, até o Edito de Ciro. O que é esse Edito de Ciro? O Edito de Ciro é que quando Ciro realmente dominar a Babilônia, Ciro vai decretar, né, esse edito é um decreto, pelo menos é isso que o Antigo Testamento vai falar, né, um decreto. Alguns dizem que não chegou a ser um decreto, né, mas o Antigo Testamento fala do decreto, que todo mundo que quiser voltar para a sua pátria está livre para voltar, para reconstruir seus templos, suas cidades, sua religião, né? Então, esse Deutero Isaías está aí entre as primeiras vitórias, que ele já conhece, as primeiras vitórias de Ciro, e antes do edito de Ciro. Então, os profetas que vêm após o Isaías são profetas que vêm já depois do edito de Ciro, já quem quer voltar para a terra de Israel, pode voltar. Voltar é um modo de dizer, né? Porque quem foi para o exílio foi uma geração, né? 70 anos depois, mais de 70, um pouquinho antes depois daquela geração ter ido, é que puderam voltar. Então, obviamente, não foi, o povo voltou, mas não aquela mesma geração que foi para o exílio. Né? Então, por causa das palavras consolai, consolai meu povo, que está no início do capítulo 40, o Deutero Isaías, chamado de Livro da Consolação de Israel. E ele é um contraste muito grande com o primeiro Isaías, com o profeta histórico Isaías, que era um tom ameaçador, né? O Isaías de 1 a 39 é um tom de ameaçador, né? Que ameaça que a Babilônia vai destruir a cidade, vai destruir o templo, né? Se não se converterem, etc. Então, até mesmo o oráculo do Emanuel, né, no capítulo 7, que é na época da guerra sírio-efraimita, ainda é um tom também ameaçador. Né? É um sinal que é dado a Acaz para que ele não faça aliança. Mas se ele fizer aliança, ele vai se dar mal. Tá certo? Então, isso aí é muito forte, o tom ameaçador do primeiro Isaías. E esse aqui é um tom consolador, vai ajudar a permanecer firme, né, até o final. Bom, além desses fatores, né, o Deutero Isaías propõe uma renovação completa. Ele vai falar da saída do exílio, né, como se fosse um novo êxodo. Então, ele vai partir do seguinte pressuposto, né, assim como Deus destruiu o faraó do Egito, né, o Deus de Israel, ele lutou contra o faraó do Egito e venceu o faraó do Egito, né, porque a saída do Êxodo, ela é contada
como uma guerra entre deuses, né? E por isso as pragas seriam as armas de Deus contra o Egito. E a morte dos primogênitos seria como a morte de um grande exército, né? Então, Deus venceu o faraó. E o faraó no Egito, ele era tido como uma divindade menor, uma divindade encarnada, né? Mas que era uma divindade exilada. Essa noção de encarnação de Deus, de um Deus encarnado, ela surgiu. Primeiros a falarem disso foram os textos egípcios, né? Da encarnação de um Deus sair do ambiente da divindade e adquirir uma existência humana. A primeira a falar nisso foram os egípcios. Então, o faraó era um Deus exilado, um Deus encarnado. Quando ele morresse, ele iria voltar para o panteão da divindade de onde ele saiu. E ele vinha a esse mundo como uma missão de renúncia, não é? Ele abria mão dos poderes dele para poder ajudar o povo do Egito, para servir ao povo como faraó. Então, ele vinha para reinar, porque como que o povo iria conseguir ser povo e sobreviver entre os desertos se ele não tivesse uma divindade que o conduzisse? Então, para eles, o faraó era uma divindade, né? Uma divindade que estava sem todos os seus poderes, porque estava encarnada nesse mundo, mas era uma divindade. Então, aquela narrativa do Êxodo, né, é como se fosse uma guerra entre dois senhores, duas divindades, né? Inclusive, quando Deus fala para Moisés, né, ele diz para Moisés o seguinte: vai lá, diz ao faraó para libertar meu filho, porque senão eu mato o filho dele. Então, é uma ameaça é como se um rei tivesse sequestrado o filho de outro rei, né? E aí, então, para provocar uma guerra. E esse rei que teve o filho sequestrado manda os emissários dizer assim: diz para ele soltar meu filho primogênito, porque senão eu vou aí e mato o filho dele. Então, é essa fala que Deus diz a Moisés, não é? E aí começa, Moisés vai lá como se fosse realmente um emissário de Deus que está negociando essa libertação do filho. E o filho é o povo de Israel, é o escravo, né? São os escravos. E o faraó diz: eu não atendo essa ordem, porque o faraó se sente um Deus, né? Ele não vai obedecer ao Deus de Moisés. Ele não tem por que obedecer ao Deus de Moisés. Ele obedece aos deuses maiores do que ele, que estão no panteão egípcio, né? Certo? E aí, quando finalmente, né, os primogênitos do Egito morrem, né, é tido isso aí como contar isso aí na maneira que se conta uma guerra entre divindades, né? Então, quando os primogênitos do Egito morrem, é como se realmente o Deus de Israel tivesse vencido a guerra, né? E por isso o filho dele tem que ser libertado e os escravos saem. O faraó se rende, depois se arrepende, mas se rende e deixa, né, esse filho partir, né, deixa o povo partir. Então, isso aí é que vai ser retomado. Então, o que ele vai dizer, o Deutero Isaías? Olha, vocês estejam consolados, vocês estejam animados, cheios de esperança, porque do jeito que Deus venceu o faraó, vai vencer o imperador babilônico, né? Ele já enviou uma turma aí como se Deus tivesse contratado uns jagunços. Deus contratou Ciro, que é um cabra que está aí
matando todo mundo que está vindo aí. Então, ele vem para castigar a Babilônia, e aí nós vamos de volta para a nossa terra, né? E essa turma aí, do final do exílio, é uma turma que ouvia o tempo todo as histórias de que deviam voltar, que o povo iria ser retirado e tal. Então, tem muitos idealistas que querem realmente ir para aquela cidade de Jerusalém, né, que os antigos falavam, os pais deles falavam e os avós. Então, né, para a Terra Prometida, a saída da Babilônia e voltar para a Terra Prometida, é contada assim, como se fosse um novo êxodo. Né? Deus vence o faraó, Deus vence o novo faraó, que é o imperador babilônico, através de Ciro, que vai fazer o papel que Moisés, né, fez, e vai levar o povo de volta. E é cheio, né, de palavras bonitas para esse povo exilado. Esse povo exilado, ele aparece aí como um servo de Deus, como uma pessoa muito amada, né? Tem hora que é chamado de servo e tem hora que é chamado de filho. Então, nós temos, por exemplo, aí o Isaías 42, né, que é o primeiro canto do servo do Senhor, que diz assim, a partir do versículo 1, 42, 1. Eis aí meu servo, seguro, meu escolhido, a quem minha alma favorece. Então, são palavras de carinho, né? Pois nele meu espírito sobre ele fará sair o direito para os povos, não clamará, não levantará a voz, né? Não na sua voz na rua, né? Não vai despedaçar o caniço rachar, não vai apagar, né, o pavio que está fumegando, né? E aí ele vai estabelecer o direito da terra pela sua instrução. Então, é um servo que se trata de Israel, né? Então, isso aqui tudo vai o Israel do exílio. O Israel do exílio é pacífico, ele não faz guerra com ninguém, né? Ele está lá no exílio, esperando o dia que Deus possa levá-lo de volta para termine o castigo e o leve de volta para a sua terra, né? Então, é um povo pacífico, né? Então, não vai fazer guerra, não vai se rebelar, não vai fazer como fizeram no início do exílio, que causaram a destruição do templo, né? Então, não, é um povo pacífico. E tudo isso aí vai ser aplicado depois pela igreja primitiva a Jesus, né? Mas, de início, não era, né? Aplicado a Jesus. Várias vezes é dito que ele é o servo de Deus, também é o filho, né, muito amado, que Deus, né, tem, chamado de filho, né, que ele troca nações e reis, né, por ele. Olha, por exemplo, o capítulo 43, versículo 1 diz: E agora, assim disse o Senhor, teu Criador Jacó, teu modelador Israel. Esse servo é Israel, né? O povo de Israel no exílio. Não temas, pois eu te resgatei, chamei-te pelo nome, tu és meu. Se passares pelas águas, eu estou contigo, e pelas correntezas, elas não te arrastarão. Se andares pelo fogo, não serás queimado, né? Pois eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou o Egito por ti, Put e Seba em teu lugar. Então, ele troca nações por esse servo, né? Porque ele ama esse servo, né? O versículo 4 diz: Visto que foste valioso aos meus olhos e honrado, eu te amei, né? Dou as nações em teu lugar.
não temas, pois estou contigo. Do nascente faço vir tua descendente, do poente te reúno. Né? Então, os cânticos dos servos, na realidade, aí, segundo o capítulo 43, esse servo é o Israel exilado, não é? Certo? Então, a Babilônia é a inimiga, e assim como Deus amou os escravos que estavam no Egito e os tirou de lá, ele ama esses exilados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muitas vezes fala sobre uma pessoa, mas aquela pessoa reúne um grupo. E aí a gente vê lá nas cartas de Paulo, por exemplo, né? É, Adão, Adão é toda a humanidade pecadora, é o primeiro Adão. O segundo Adão é todos aqueles que seguem Jesus, que são aqueles que foram perdoados. Não é? Maria é a igreja, né? Muita coisa que diz de Maria está dizendo da igreja. Né? Então, tem até aquele livro de Bento XVI, com o Von Balthasar, que é Maria, a primeira igreja. Né? Maria, a igreja. E muita coisa que se diz da comunidade cristã se está dizendo de Maria, e aquilo que se diz de Maria se está dizendo da comunidade cristã. Né? Então, são as chamadas personalidades corporativas. Elas estão ali para significar um grupo. Às vezes é um servo, né, que é o grupo dos discípulos, né, então, que não estão entendendo o que Jesus está fazendo. Então, Jesus cura um cego. Então, faz todo um discurso a respeito daquela cegueira. Né? O cego, lá no João, capítulo 9 do Evangelho de João, que é expulso da sinagoga, representa a comunidade cristã, né, que por acreditar em Jesus, largou a sua cegueira, e por isso foi expulso da sinagoga, certo? Né? Então, essa personalidade corporativa é muito comum no Antigo e no Novo Testamento. Se fala de uma pessoa, mas na realidade se está falando de um grupo. Né? Então, esse servo que é um servo sofrido, pacífico, né? Não gosta de guerra, não é dada a guerra, não é dada a batalha, um povo simples, dominado pelos babilônicos, lá no meio de todos aqueles outros povos, né? E tenta viver a sua fé da forma que pode, lá no exílio, e que sonha, né, conhecer a terra prometida, pensa que a terra prometida é uma coisa glamurosa, porque é isso que está nos escritos, né, o palácio, o templo e tal, e quando saírem de lá vão encontrar uma terra seca, árida, cidades destruídas há mais de 70 anos, né? Vai ser um pouco frustrante. Mas aqui eles estão idealizando, e são convocados pelo Deutero Isaías a querer ir para a Terra Prometida. Né? Quando Deus os conduzir, o Deutero Isaías acha que todo mundo vai, né? Que todos os judeus que estão espalhados pela Babilônia, pelo Império Babilônico, vai todo mundo fazer uma grande caravana, com Deus na frente, né, e o povo seguindo, e Deus trazendo de volta num grande cortejo, né, uma grande procissão. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer, é o sonho do Deutero Isaías, mas não vai acontecer. Pouquíssimas pessoas vão querer voltar, só os mais idealistas vão querer voltar. Né? As pessoas que têm um pouco de juízo vão dizer assim: o que eu vou fazer na terra do meu pai? Né? Então, pensa assim, vamos pensar a seguinte coisa, vamos pensar a seguinte coisa. Pessoas que estão em dificuldade, estão aqui brasileiros, né? Aí em Minas Gerais sai muita gente aí de governador Valadares, né? Para ir para os Estados Unidos. Então, pessoas estão sem conseguir emprego, está a situação difícil para a família, está, né? Muito difícil. E essas pessoas, mesmo sem querer deixar o Brasil, elas conseguem ser contratadas por uma empresa. Né? Então, aí o que acontece?
elas vão já lá para os Estados Unidos, já contratadas por uma empresa, mas elas gostariam muito de estar no Brasil. Lá elas começam a crescer profissionalmente, né? Os filhos nascem lá nos Estados Unidos, ou vão muito pequeninos aqui do Brasil, tá? E eles ficam dizendo, olha, vocês, no futuro, vocês vão voltar para o Brasil, vocês vão ver como o Brasil é maravilhoso, e vai exaltar as características positivas do Brasil, olha, nós vamos ficar aqui só enquanto a gente precisa sobreviver, mas depois vocês vão voltar, mesmo que eu não volte, vocês vão voltar e tal. Então, essas pessoas nascem nos Estados Unidos, filho dele, né? São educados lá, seus amigos são de lá, todas as suas lembranças da infância são de lá, suas raízes estão lá, sua cultura é de lá. Aí ficam adultos, arranjam emprego lá, cursam universidade, se tornam pessoas abastadas, aí vêm conhecer o Brasil. Para viver de quê aqui? Imagina se eles vão querer largar aquilo que para eles é a terra deles, né? O status que eles têm na terra deles, para vir para a terra dos pais deles e ter nada, nada aqui. É a mesma situação. Né? Então, o que os exilados pensaram? Quem tinha um pouquinho de juízo disse, eu não posso, me desculpa, mas não vai dar. Eu posso colaborar financeiramente com quem vai, mas aqui eu me casei, aqui nasceram meus filhos, aqui eu tenho minhas lojas, minhas coisas. O que eu vou fazer na terra de Israel só porque o meu pai falou que lá é maravilhoso? O que eu vou fazer lá? Então, não vai querer, né? Não vai querer de forma alguma, e vai ficar por lá. Então, só os mais fanáticos, mais idealistas, não, aquela nossa terra, a terra que Deus deu, nossos pais, nós vamos para lá e tal. Então, veio um pouquinho de gente, né, que foi depois do Deutero Isaías. Então, ele acha que vai vir uma multidão, todo mundo vai vir. Quando é o que só ainda não saíram da Babilônia, porque estão exilados lá. Mas no dia que Ciro dominar a Babilônia e disser, vocês podem ir, né, embora, não tem nada que os mantenha aqui, aí a turma toda vai arrumar as malas e vai se embora. Né? Essa é a visão que ele tem e que não acontece. Tá? Então, esses pacíficos aí são muito mais do que pacíficos. Né? Eles estão bem acomodados lá na Babilônia. E não acomodados no sentido pejorativo, não. Né? Eles estão ganhando o dinheiro deles, eles têm um trabalho, eles têm um futuro, a família dele é de lá, né? Seus filhos são daquela terra, casou com mulheres de lá, depois isso vai ser um problema, essas mulheres estrangeiras, mas aí é outra aula. Né? Então, de início, é isso. Tá? Então, o Deutero-Isaías, o principal dele são esses 4 cânticos do servo de Deus, né? O servo de Javé. E esse estudioso aqui, o Dum, né? Também ainda foi no século XIX, um século depois daquele que viu que Isaías não poderia ser, né, um autor só, esse aqui disse que os 4 cânticos do servo são do mesmo autor, né, do exílio, não é composto por cada pessoa compondo um, mas ele tem uma unidade, e foi esse estudioso Dum que primeiro levou muito a sério o texto do Deutero-Isaías, porque sempre esses textos eram vistos em relação a Jesus, porque esses textos estão presentes no Novo Testamento, não é? Como se referindo a Jesus, e aí os cristãos só conseguem ver nesses textos Jesus. E ele disse, mas na hora que o autor escreveu, né, não estava pensando em Jesus. Então, o que ele queria dizer com esses 4 cânticos? Né?
E é mais ou menos um pouco do que a gente vai ver. Então, o primeiro cântico está no capítulo 42. E a parte principal, né, é essa que eu li, que é do versículo 1 a 4. Mas, obviamente, ele significa muito mais. Então, primeira coisa, que ele é o capítulo 42 todo, né? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: os exilados agora são chamados de Israel. Eles são um novo Israel. Então, Israel não são mais as 12 tribos, nem o povo que ficou na terra. O povo de Deus, o povo de Israel é quem foi para o exílio, quem nasceu no exílio. Tá? Qual a característica desse povo? Pacífico, não quer guerra, não quer confusão. Guerra e confusão, quem fez foram os seus antepassados, e por causa disso, eles foram exilados. Sua cidade, sua capital foi destruída, o templo foi destruído, e eles se sentem assim, é importante que eles se sentem amados por Deus, né? Enquanto, veja que aquilo que o profeta Ezequiel falou, de certa forma funcionou, que o Ezequiel 18 dizia, olha, filho não paga pelos pecados do pai, né? Mas, obviamente, quando os pais erram, as consequências muitas vezes chegam aos filhos. Então, se os pais erraram lá, né, no século VI, lá na terra de Israel, na terra prometida, e foram exilados, obviamente, seus filhos vão nascer exilados, né? Mas não é que Deus esteja castigando os pecados dos pais nos filhos, né? Mas é que os filhos estão também sofrendo a consequência dos pecados dos pais, e por isso os filhos, cada um deve prestar bem atenção no que faz da sua vida, para que seus filhos não tenham que sofrer as consequências de seus erros. Então, primeira coisa, os exilados agora, antes eram as 10 tribos que eram chamadas de Israel, depois foram só as tribos do norte, e agora, na realidade, Israel é um novo Israel, um Israel renovado pelo sofrimento do exílio, né? E é um povo pacífico, e frágil, né? Essa menção a um caniço que está rachado, um pavio que está quase se apagando. Então, mostra a fragilidade, ele se sente frágil. Não é como os seus pais, que achavam que podiam derrotar a Babilônia, né? Que entrar em guerra contra a Babilônia, que era um povo minúsculo, né? E queria enfrentar um grande império. Então, ele não tem esse tipo de compreensão. Depois também vai aparecer nesse cântico, né, que esse povo pacífico e frágil, a grandeza desse povo é que esse povo se sente amado por Deus, né? Que Deus é capaz de trocar nações e reinos, né, por esse povo. E que esse povo agora tem a Torá, é um povo discípulo, né? É um povo de discípulos, ele aprende a vontade de Deus pelo livro que está escrito agora, né? Então, e esse livro, né, essa Torá, o principal dessa Torá é aquilo que é chamado de direito e justiça, que ele vai falar, né? Então, esse servo, ele não levanta a voz, ele não grita, né? Ele não faz estalhardaço, mas ele dá o seu testemunho. É um servo que é chamado a ser luz das nações, está no 42, versículo 6, né? Ele é luz das nações, e por isso ele abre os olhos aos cegos, está no versículo 7. Então, cegos é quem não conhece o Deus de Israel.
E esse servo, que esse povo exilado, ele é chamado a dar bom testemunho, né? Como é que ele usa a palavra aqui, evangelizar, dar boas novas a todos os povos. Então, um detalhe muito grande, os povos aqui não são odiados, né? Babilônia exilou a elite de cada povo conquistado e colocou lá na mesma cidade, na capital, Babilônia. Então, as pessoas entraram em contato com pessoas de todos os povos que estavam ali. De início, isso foi muito chocante, porque ninguém se entendia. Cada um falando o seu idioma, aquela torre de Babel. Mas, com o passar do tempo, todos passaram a falar o aramaico, que era a língua da Babilônia. E todos começaram a se entender, e todo mundo estava no mesmo barco. Né? Se o barco estava afundando, mas estava todo mundo no mesmo barco. Aquela pessoa que eu nem sabia que esse povo existia, e que agora é meu vizinho, né? Ele é tão sofredor quanto eu, teve que deixar a terra dele e dar tanto quanto eu. Então, aos poucos, eles foram perdendo essa xenofobia. Né? E aqui esse servo, ele é chamado a dar bom testemunho para que todos os povos, olha, não é mais só Israel, mas todos os povos possam servir o Deus verdadeiro. Né? Então, esse testemunho dele, né, é que vai converter as pessoas para Deus. Né? As pessoas vão deixar os seus ídolos e vão passar a servir o Deus de Israel com esse bom testemunho. Essas pessoas que são cegas, que acreditam nos ídolos, que elas estão na escuridão, porque elas não têm a luz, né, dessa aliança, dessa palavra de Deus, essas pessoas agora vão ver a luz, vão servir a Deus, ao Deus criador e doador da vida. Então, o que seria essa questão de que eles vão, o testemunho deles para as nações vai trazer o direito e a justiça. Né? O que seria esse direito e essa justiça? Então, a justiça é ajustar-se a Deus, ajustar-se à vontade de Deus. Justiça na Bíblia é isso, tá? Então, você tem, por exemplo, tem aqui essa garrafinha d'água, essa tampa. Então, essa tampa se ajusta nessa garrafa, tá? Ela se ajusta, ela é feita para ela, ajustou direitinho, tá? Mas já não ia se ajustar em outra coisa, né? Se ajusta ali. Então, o que é a divulgação da justiça? Essa evangelização, que isso é entendida aqui como uma boa nova, uma boa notícia, né? Então, essa divulgação da boa notícia é para que as pessoas possam se ajustar à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e se ajustar a ela. Então, esse servo, ele vai levar essa boa notícia para todas as nações, em todos os lugares da terra. Então, o mais importante para esse servo não é só voltar para Israel, mas é voltar para Israel, fazer uma história diferente da história que foi feita até então, que foi uma história de opressão, foi uma história de idolatria, de injustiça social. Né? Então, ele vai se restaurar em sua terra, viver a aliança lá em sua terra, e a partir de sua terra, daquela terra prometida, ele vai mostrar para o mundo inteiro um modo diferente de ser povo e ser nação. Então, ele tem uma grande missão, esse povo exilado, né, que é chamado de servo. Né? Ele irá até as ilhas mais distantes, as ilhas desconhecidas, ele irá falar de Deus, irá mostrar qual é a vontade de Deus, né? E tudo. Tá? Por enquanto, ele é um povo calado, um povo emudecido, porque está numa terra estrangeira, porque não quer atrair a ira dos governantes, não é?
ele fica quieto, mas quando ele voltar, não é, para a sua terra, então ele poderá ser uma luz das nações. Não é? Ele poderá fazer com que as pessoas que são surdas possam escutar e que as que são cegas possam ver. Mas isso aí é uma coisa metafórica, porque isso aqui é uma poesia. Tá? Os surdos que vão escutar são aquelas pessoas surdas, é quem não escuta a vontade de Deus, a voz de Deus no coração. Né? Cegos é quem não sabe andar de acordo com a vontade de Deus. Mas, quando o Senhor, né, os levar de volta, eles poderão, então, fazer esse testemunho e essa divulgação desse Deus. Elas vão falar desse Deus e de sua vontade, né, de sua lei para todas as nações. Tá? E mostra que se esse servo tiver obstáculos, ele vai conseguir ultrapassar todos esses obstáculos, porque ele vai ser capacitado por Deus, que ele vai receber um espírito, o Espírito de Deus que está sobre os profetas, vai estar sobre eles, né? E eles poderão fazer uma atividade totalmente diferente daquela que os seus antepassados fizeram, né? E é por isso que vai dizer que as espadas vão ser transformadas em arados, né? Em instrumento de trabalho, porque não haverá guerra. Para eles, esse servo, o Deutero Isaías, esse servo vai fazer uma grande vantagem no mundo inteiro, né? Quando as pessoas se converterem, não haverá mais guerra, né? Não haverá mais nenhuma possibilidade de opressão, de guerra, né? Então, isso ele vai fazer a partir de testemunhar para as nações que se pode ser uma nação diferente, uma nação em que as pessoas possam ser cuidadas, né? Uma nação pacífica, que não queira dominar as outras. Veja que ele está dentro de uma dinâmica de que um exército vem e destrói um império e outro império domina, né? Foi assim, a Assíria foi um grande império, veio a Babilônia, destruiu a Síria e dominou, né? Aí agora vem a Pérsia, vai destruir a Babilônia e vai dominar, né? Então, quer dizer que quem está fazendo guerra não são eles. Ciro faz a guerra, destrói a Babilônia, deixa eles irem para casa, e aí eles vão agora só falar de Deus, só viver, né? Vão fazer uma nação totalmente diferente, radicalmente diferente, pacífica, que ajuda todas as pessoas, né? E que é aberta para todas as nações, que ama todos os povos. É uma perspectiva utópica, totalmente diferente, né? Que não tem Israel se impondo com guerra, com nada disso, né? Uma coisa pacífica. Esses são, né? Então, esse servo ele só pode fazer isso porque ele vai receber o Espírito Santo, que é um servo que é um povo e que é um povo profeta, né? Um povo profeta. É o povo inteiro que é o profeta, não é mais um ou outro, né? Bom, isso aí tem mais o primeiro. Então, o primeiro cântico é esse, ele vai fazer uma transformação radical no modo de viver, né, um povo diferente, e vai testemunhar isso para todas as nações. O segundo cântico, né, e tem mais, ele garante, né, que isso vai acontecer, porque isso é uma decisão divina, né, e que nessa decisão de Deus, o objetivo é acabar com toda idolatria. Ninguém mais vai querer servir ídolo. Ninguém. Não é só Israel, né? Mas ninguém mais vai querer servir a ídolos. As nações todas vão servir Javé. Vão dizer que maravilha que é essa lei, que coisa boa, né? Essa lei desse Deus. Então, nós queremos servir.
E aí vem o cântico, né, segundo, que é o 49, que começa assim, no 49: Escutai-me, ó ilhas, e prestai atenção, ó populações de longe. Desde o ventre o Senhor me chamou, desde as entranhas de minha mãe foi lembrado meu nome, e dispôs minha boca como uma espada afiada, na sombra de sua mão me abrigou, e depois como flecha polida em sua aljava me escondeu, e me disse, tu és meu servo, Israel, em quem coloco o meu esplendor, né? Minha honra, né? Eu estou lendo aqui a partir da Nova Bíblia das Palestras. Eu disse, em vão me fatiguei para o vazio e a ilusão, esgotei meu vigor. De fato, meu direito está junto ao Senhor, e minha paga junto a meu Deus. E aí Deus diz, né? Agora, porém, falou o Senhor, versículo 5, que desde o ventre me modelou para ser seu servo, para trazer Jacó de volta a si, Israel a ele será reunido. Fui honrado aos olhos do Senhor, e meu Deus tornou-se minha força. Ele me diz, é pouco para ti seres meu servo, para restabeleceres Jacó, as tribos de Jacó, né? E para trazeres de volta os exilados, porque te constituo para seres luz das nações, para seres minha salvação até os confins da terra. Então, nesse segundo cântico, no primeiro era mais a volta, era ser testemunho, ser luz, mas ainda não estava claro. Aí agora, no segundo cântico, ele tem que ir até os confins do mundo. É por isso que no Novo Testamento vai dizer assim, esses cânticos do servo de Isaías não foram postos em prática por Israel. Israel nunca fez isso. Israel, quando voltou do exílio, cometeu os mesmos pecados de antes. Então, cometeu injustiça, irmão escravizou irmão, né? Guerra com os samaritanos, prepotência. Quem levou a sério esse processo de evangelização foi Jesus. E depois os seguidores de Jesus que quiseram evangelizar para o mundo inteiro. Né? Então, é muito bonito esse cântico aí, que ele tem uma missão universal, né? E não é uma missão de impor, de de combater, de formar um grande império, dominar as nações, né? Mas é uma missão de evangelizar as nações, ser enviado para as nações inteiras, para que todas as nações possam servir esse Deus de Israel e cumprindo a vontade do Deus de Israel, serem pacíficas, não oprimirem mais ninguém. É interessante também que a partir do versículo 14, vai deixar um pouco de falar do servo e vai falar de Jerusalém. E Jerusalém esperando esse filho que vai voltar, que são os exilados. Então, Jerusalém chamada de Sião, né? Então, vem uma poesia aí, no 49, 14, e dizia Sião é a Jerusalém. O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso esquece uma mulher de quem ela amamenta, fica sem compaixão do filho de seu ventre? Então, é aquela pergunta: será que a mulher pode esquecer do seu filho, né, daquele que gerou? Mas mesmo se essas mulheres esquecerem, eu não me esquecerei. Então, Deus aparece aqui. Sião é a mãe dos exilados, né, que está esperando seus filhos de volta. Deus é o pai dos exilados, né, que trará seus filhos de volta.
E no versículo 16 diz, eis que te gravei sobre a palma de minha mão. Então, agora, né, que ela foi arruinada, né, ele vai dizer, agora é um outro momento, levanta, né, o versículo 18, né, 49, 18, levanta teus olhos e vê todos os teus filhos reunidos chegaram a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, sim, todos eles. Eu não entendi, eu vi aí que você colocou esses cânticos a partir desse novo alemão, mas eu queria entender qual que é a importância de compreender esses cânticos aí no livro de Israel. De forma mais, não sei se teológica, prática, por que é interessante a gente olhar para os cânticos? Sim. Esses cânticos, eles fazem uma transformação radical naquilo que se fala sobre a missão de Israel no mundo. Os textos anteriores, Deus olhou para todas as nações e escolheu Israel, disse assim, isso aqui é o meu povo preferido. Eu vou fazer uma aliança com ele. As outras nações fiquem lá com seus deuses, mas Israel é meu. Eu vou fazê-lo prosperar, eu vou cuidar dele, vou protegê-lo, e ele só tem uma obrigação a fazer, que é não ter outros deuses, servir só a mim. É pouco que eu estou pedindo. Dou uma terra para ele, expulso quem mora na terra, dou a terra para ele é meu preferido e tal. Agora, nesses cânticos aqui, Israel, ele é amado por Deus, mas ele aparece como um servo de Deus, a partir do qual as nações podem servir a Deus. Então, o chamado de Israel é para Deus poder atingir as nações com o seu amor. Mudança radical. Lá, antes desses textos, na história de Israel, Deus ama Israel e combate as nações, é inimigo das nações, é um Deus da guerra, inimigo das nações, que vai destruir as nações, que vai fazer de Israel uma coisa maravilhosa, mas as nações vão todas se dar mal. Né? Então, tem a prepotência de Israel de se achar povo eleito, povo preferido, tá? Por si mesmo, porque Deus quis. Né? Agora, não. Deus escolheu Israel, que agora é igual a exilados. Deus escolheu Israel porque Deus precisa chegar até as outras nações. E é a partir de Israel que Deus vai chegar a todas as nações. Então, que Deus quer, o objetivo de Deus é mostrar seu amor por todos os povos. E é por causa desse objetivo de mostrar seu amor por todos os povos que Deus escolheu Israel. Israel não foi escolhido por si mesmo, porque é lindo, porque é maravilhoso, né? Porque é o preferidinho de Deus. Não. Israel é escolhido como um servo amado, mas um servo a partir do qual Deus vai enviar numa missão de não sobrar ninguém, até as ilhas mais distantes deverão ouvir, né, falar de Deus através desse povo Israel. Então, eles são enviados como missionários. É dada uma vocação missionária para Israel. Então, é por isso que esse texto aqui, ele é escrito na mesma época em que Gênesis lá vai dizer que, através de Abraão, todas as nações serão abençoadas por Deus. É uma redação, uma redação nova, um acréscimo redacional na história de Abraão. Porque, de início, a história de Abraão em Gênesis foi contada para dizer, né,
que Abraão saiu da Caldeia, daquele mesmo lugar onde os exilados estão. E se Deus os levou, né, para lá, Deus também poderá tirá-los, como já tirou Abraão de lá. Era isso a antiga versão da história de Abraão. Agora não. Abraão, ele foi escolhido para, através de Abraão, Deus abençoar as nações, que é o que está sendo dito aqui no Deuteronômio Isaías. Eles não estão mais sentindo que estão no exílio porque Deus castigou. Quem dizia isso era a versão anterior. Eles sentem que estão no exílio porque Deus precisava espalhar esse povo de Israel, tirar, né, daquela centralidade, ficar naquela terra odiando os demais. Não, agora eles foram levados para longe. E, ao ser levados para longe, eles tomaram contato com todos os povos. E eles sabem que esses povos não são tão ruins quanto dizem. Em si mesmos, os povos não são ruins. Eles apenas servem ídolos, não têm uma lei, uma norma, uma vontade desses ídolos que possa ajudá-los a conduzir bem na vida, né? Tratando o outro com dignidade. E esses impérios, eles só são maus, só fazem guerra o tempo todo, porque eles não conhecem Deus. O único jeito de Israel se libertar dos impérios não é fazendo guerra. O único jeito de não ter mais império oprimindo Israel é que o império se converta ao Deus de Israel. Entende? Perspectiva totalmente diferente. Né? Uma perspectiva universal de evangelização. Ele diz, ao pé da letra, a boa nova. Né? A palavra evangelho vai aparecendo aqui. Certo? E são todas as pessoas de todas as nações, né? Pessoas de todas as classes sociais, as pessoas mais sofridas, né? O menorzinho de todos vão ser evangelizados, né? Ir pelo mar, ir pelo deserto, e por todos os cantos. Quando ele fala as ilhas são as terras mais distantes, né? Todos deverão ouvir essa palavra de Israel. Então, primeiro, esse povo tem que mostrar, dar testemunho, né? Tem que mostrar que sabe ser um Israel diferente, né? Que segue faz a vontade de Deus. E por isso, essa Jerusalém, que está lá destroçada, anseia, né, de forma poética, anseia que esses filhos cheguem. Porque quando esses filhos chegarem, eles não vão mais ser como eram antes. Eles vão ser pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, ela não poderá mais ser devastada, né? Olha, ele fala aqui no versículo 49, 19, né? Dos escombros, das desolações, né? Que vieram de longe os combatentes, os devoradores dessa Jerusalém, né? E aí diz que ainda estão em teus ouvidos o choro dos filhos, né, quando foram levados para longe da mãe, né, que é a cidade. E agora eles estão voltando, né, para viver um novo momento. Eles vêm como pessoas que aprenderam a fazer a vontade de Deus, que escreveram isso num livro, né? Então, é por isso que há uma libertação radical, não é só uma libertação de tirar do exílio e trazer de volta a terra, né? Mas é uma libertação do egoísmo, da rivalidade, da necessidade de abuso de poder, né? Essas coisas todas. Então, ela está, né, Sião está ansiosa. Todo capítulo
50, 51, né? Falando dessa Jerusalém, essa Sião restaurada, revitalizada, né? Aquela que teve medo, né? Mas, não, esse Senhor, né, vai transformar o povo inteiro num servo que, ao mesmo tempo, é profeta e discípulo, né? Ele pode falar porque ele escuta Deus, né? Então, ele sabe, por exemplo, que já que a missão dele ultrapassa as fronteiras, né, vai para além das suas terras, vai para as ilhas mais distantes, aí ele sabe que vai passar por sofrer, né? Nem todo mundo vai achar isso maravilhoso como que eu vou largar meus ídolos, minha vida, né, minha vida toda desregrada, como que eu vou fazer isso? Ele vai passar por aperto, mas ele está preparado para isso, né? É um povo preparado, né? O canto começa 50, né? Versículo 4, diz assim: o Senhor, meu Deus, me deu uma língua de discípulo, de aprendiz, para saber responder ao cansado uma palavra. Ele me desperta de manhã, desperta o meu ouvido. Então, o que é próprio a linguagem poética de definir um discípulo, né, um aluno de um mestre, um aprendiz, é o ouvir, né, porque tudo era passado de forma oral, verbalizada, todas as lições, era ouvir e estar aos pés, né? O mestre era sentado na cadeira, o discípulo sentado em almofada, né, quando eles estavam numa lição em casa, em algum lugar, né? A maior parte do tempo era caminhando, né? Então, ele diz que desde cedo, o Senhor desperta o ouvido dele, para ele entender as lições de Deus, e aí ele pode falar essas lições. E aí, é claro que as pessoas vão reagir, e aí tem mais coisas que é usada para Jesus, né? Então, quando as pessoas quiserem se contrapor a essa mensagem do servo, não escutar as lições do servo, quando essas nações para as quais o servo foi enviado, elas recusarem e forem violentas com o servo, como é que o servo vai agir? Porque o Israel antigo ia querer, você não quer ouvir a palavra de Deus, não, pois agora vai ter guerra. Não, olha, o servo vai assim, eu apresentei minhas costas aos que me feriram, e meus queixos para arrancarem a barba de minha face. De minha face não escutei, não ocultei de insultos e cusparadas. Totalmente pacífico. Um Israel pacífico. Nunca existiu. Nunca existiu, mas era proposto. Por que ele aguenta qualquer coisa? Porque o Senhor me ajuda. Por isso, está no versículo 7, por isso não me senti insultado. Por isso fiz minha face, né, dura para aguentar, né, as coisas. E não me envergonharei disso. Não me envergonho de ser pacífico. Por quê? Porque o Senhor está próximo de quem é justo. Versículo 8. Né? Quem será que pode fazer mal a mim se o Senhor está comigo? Meu Deus me ajuda. Né? Então, é um Israel totalmente pacífico. Um sonho lindo, mas não aconteceu. Então, é por isso que a igreja primitiva vai ver em Jesus as ações desse servo. E esses textos aqui, do capítulo 50, vão ser usados para a paixão de Cristo. Né? Estamos terminando.
Aí é que vem a grande novidade, que aqui é só novidade. Esse Deutero Isaías é só novidade. É uma mudança radical na teologia de Israel. Tá? Mas aqui no capítulo 52, né, é que vem a grande novidade. É que os sofrimentos do servo, né, desse servo pacífico, que é o único objetivo é divulgar esse Deus bondoso, misericordioso, né, para todas as nações, e que passa por sofrimento, aí é que está. Esse sofrimento do servo, agora é a grande novidade, esse sofrimento do servo é expiatório. O servo vai sofrer, vai ser morto, mas o sofrimento e a morte dele serão usados por Deus como se fosse um sacrifício pelo pecado, e as pessoas vão ser perdoadas por causa desse sofrimento desse servo. Gente, você só vai encontrar isso depois só no Novo Testamento. Você não vai encontrar mais isso aqui. Né? Então, é por isso que esse texto ele vai ser tão utilizado, né, no Novo Testamento. Então, o 52, 13, né, é o quarto canto, que é a humilhação e a morte do servo e seu reconhecimento. Então, Deus fala, eis aí meu servo, ele terá êxito, ele será elevado, enaltecido, com muitos diante de ti se horrorizaram, tal é a desfiguração dele, ele ficará totalmente desfigurado. Aí um dia desse, eu estava ouvindo um protestante dizer, porque os católicos fazem Jesus lourinho, dos olhos azuis, não sei o quê, mas o profeta Isaías diz que Jesus é feio, totalmente desfigurado, que as pessoas olhavam para ele e diziam, meu Deus, que feiura, pegando o pé da letra, o pobre do servo aqui que apanhou, né, foi maltratado, puxaram a barba dele, arrancaram a barba dele, arrancaram os cabelos dele, ficou todo maltrapilho, aí, é óbvio que ficou desfigurado, né, mas aí ele disse, não, que ele, né, fica totalmente desfigurado, causa admiração nas nações, né. Aí começa 53, versículo 1. Quem creu no que temos escutado, e a quem o braço do Senhor foi revelado? Ele vai despontar como um broto diante dele. Talvez uma alusão a uma ressurreição, né? Apesar dele não ter, não tinha aparência nem esplendor. Se olhássemos o seu aspecto, ficaríamos horrorizados. Foi desprezado, né? Foi excluído pelos homens. Os homens de dores, conhece as dores mais do que ninguém, como alguém de quem se esconde o rosto, foi desprezado, né? Ele levou sobre si nossas dores. Também já ouvi pastor protestante e até católico dizendo assim, o cristão não é para adoecer, não. Jesus levou sobre si nossas dores. Pelo amor de Deus. Não é que Jesus pegou as dores que eu ia sentir e levou sobre ele, é que ele participou das dores humanas, foi solidário, ele também sofrendo, né? Ele também sentindo as dores. A questão não é para ter nenhuma dor, nenhuma doença, porque Jesus já levou nossas dores. Né? Nós o considerávamos um ferido, espancado por Deus e oprimido. Então, quem olhava achava que ele estava sendo castigado, mas, na realidade, ele não estava sendo castigado por Deus. Seu sofrimento não era castigo, porque aqui eles já estão no exílio, eles já sabem disso, eles já aprenderam a lição. Sofrimento não é sinal de castigo. E daqui a pouco vai chegar os sapienciais e Jó vai colocar essa questão. Quem foi que disse que sofrimento é castigo? O livro de Jó vai trabalhar isso, mas eles já começam a ter essa ideia. Né? Muitas vezes o sofrimento é consequência dos nossos erros ou dos erros de pessoas que vieram antes de nós e nós acabamos sofrendo as consequências.
Mas não quer dizer que Deus esteja castigando só porque a pessoa sofre, não é? Aí, ó, o versículo 5, que o pessoal mais gosta, né? Ele foi perfurado por nossas rebeldias e esmagado por causa de nossas culpas, né? O que aconteceu com ele se tornou paz para nós. E por suas feridas nós fomos curados, né? Então, por quê? Porque ele foi maltratado, foi humilhado, mas ele não abriu a boca, está lá no versículo 7, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha amarrada diante de seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, ele não reagiu com violência, certo? E aí, no final do versículo 8, ele foi tirado da terra dos vivos, né? Ele foi atingido mortalmente, ele foi morto, lhe deram um lugar dos ímpios como sepultura. Não teve um sepultamento adequado, conforme a religião, né? Certo? Não saiu falsidade de sua boca. No versículo 10, sua vida foi reparação da culpa, foi expiação da culpa de muitos, né? Então, tem esse sacrifício expiatório, né? A morte e o sofrimento dele é acolhido por Deus como sacrifício pelo perdão dos pecados. Nossa, isso aí fechou, o Antigo Testamento não tem mais nada para dizer, sabe? Isso aqui é o máximo do que ele pode chegar, né? Então, ele, ainda hoje o judeu diz, isso aqui ele está falando dos judeus, né? Porque ele fala o tempo todo, meu servo Israel, meu servo Israel. Então, está falando dos judeus. Era a missão dos judeus? Era. Era a vocação dos judeus? Era. Eles fizeram? Não. Quem realizou foi Jesus. E agora, Jesus passou o bastão, né, como se fosse uma corrida, né? Paulo compara a vida cristã, né, o apóstolo Paulo, como uma corrida em equipe, né, a corrida de bastão, em que um passa o bastão para o outro. Jesus passou o bastão para nós, quando nos deu o Espírito Santo, e disse, agora segue fazendo o mesmo, né? Vocação da igreja? A igreja faz. Tá difícil. Tá difícil da gente fazer isso aqui. Tá difícil, né? E fomos capacitados, né? Recebemos o Espírito Santo. Então, tem gente que historiciza isso, que diz que isso aqui foi o que aconteceu com o profeta, né? Esse profeta anônimo do tempo do exílio. Gente, ele está contando o que está acontecendo contra si mesmo? Ele não está contando, né? Isso aqui é o tempo todo a missão do povo, o servo é o povo de Israel, né? Tá? E veja que teologia profunda, que coisa maravilhosa. Já está preparando aí ao que virá, né, no Novo Testamento, né? Já está preparando aí a vinda do Messias. E vai ter altos e baixos, tá? Isso aí é uma proposta utópica, linda, que não vai ser posta em prática, nem todo mundo vai voltar, quem voltar não vai, né, fazer o que tem que fazer, vai fazer as mesmas loucuras de antes, né? E vai ficar aí como proposta, um convite de Deus para a humanidade, né? Bom, é isso.